Fala galerinha, tio Henrique na área aqui com vocês, mais uma aula teórica. O nosso tema de hoje, esportes paralímpicos. Esse tema, esportes paralímpicos, era um tema que a gente ia trabalhar durante o ano, ao longo das nossas aulas de educação física. Já estavam planejadas algumas vivências também práticas. Vamos aproveitar esse momento, né, de distanciamento e de isolamento. A gente trabalha essa parte teórica. No final desse material eu vou colocar uma possibilidade de vivência prática para vocês aí na casa de vocês. E quando voltarmos a gente tenta complementar esse conteúdo, fazendo também uma vivência lá na nossa quadra, a turma toda junta, ok? Muita saudade de vocês, agradeço aí os vídeos que eu estou recebendo com as atividades práticas, as brincadeiras. Eu tenho recebido muito material aí do Fundo 2 e do ensino médio. Isso é muito gratificante, né? Mostra que a gente está fazendo um trabalho legal e sempre que eu recebo lá no meu e-mail um videozinho, eu fico muito feliz e agradeço vocês, tá? Continuem contando comigo, para esse pessoal que precisa de qualquer ajuda, né, nessa parte aí de atividade física, saúde e alimentação, pode contar comigo, sempre com algumas dicas, tá? Vou contar aqui em off para vocês. Estou tentando aí mais uma live com um atleta, né, daqui da nossa região, da área de Brasília. Primeiro fui com o Caio Bonfim, agradeço a participação de vocês. E agora eu estou tentando essa live com outro atleta, né? Nós temos aí umas 3 possibilidades, não vou soltar para vocês, mas um desses atletas, inclusive, pratica esportes paralímpicos, tá? É da seleção brasileira e nasceu e reside aqui na cidade de Brasília, ok? E outra novidade, para quem não me segue aí no Instagram, começa a seguir. Eu fiz a live com o Caio Bonfim, né, da Marcha Atlética, e ele essa semana entrou em contato comigo e me presenteou aí com uma camisa da Seleção Brasileira de Atletismo. E essa semana eu vou estar fazendo aí o sorteio dessa camisa pelas redes sociais, tá? Então, você que já me segue, passa para os colegas aí. E quem não me segue, vamos seguir lá, colocar o nomezinho e participar do sorteio, beleza? Então, o tema de hoje é esportes paralímpicos. Onde que tudo isso começou, né? Por que inventaram isso aí? Nós tivemos 2 grandes guerras no mundo, né? E principalmente ali a partir da Segunda Guerra Mundial, aonde o armamento já foi mais pesado, o estrago feito também, tanto no mundo quanto nas pessoas, foi maior. Nós tivemos aí um número muito grande de pessoas amputadas, né? Sem partes do braço, sem partes da perna, devido aí ao combate, né? Bombas, tiros, lesões durante a guerra. E essas pessoas, elas ficaram durante muito tempo isoladas das possibilidades, né, de práticas de atividade física. E se tratando de ex-combatentes, de soldados, são pessoas bem ativas, pessoas que, né, praticam muita atividade e tudo mais. Então começou a buscar e a se pensar, né, em atividades que poderiam colocar essas pessoas aí em ação. E aí não que inventou os Jogos Paralímpicos, mas iniciou-se uma busca pela adaptação de algumas modalidades existentes para que essas pessoas pudessem aí voltar a se divertir, sentir o gostinho da competição, né, e tudo mais. Aí, qual é o conceito de deficiência? É a ausência da capacidade total de uma funcionalidade de uma parte do corpo. Essa funcionalidade, ela pode ser motora ou física, né? No caso da funcionalidade motora, é a dificuldade, de repente, de você executar determinado movimento, tá? E a física é quando você, por exemplo, né, você não enxerga, você tem o braço amputado. Então, só quem fica fora dessa lista são os surdos,
tá? Os surdos, eles não têm nenhuma dificuldade física nem motora. Então, se ele, no caso, for atleta, ele participa da competição tradicional, tá? As demais deficiências participam ainda dos Jogos Paralímpicos. Então, voltando naquele assunto das guerras, né? Esse trabalho de se pensar em modalidades começou nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde existiam, né, pessoas aí amputadas. E aí, essas competições que eles começaram a criar tinham esse objetivo principal aí de reabilitar e de possibilitar, né, esse estímulo da competição. Esses eventos, pequenos eventos que foram acontecendo ao longo dos anos, chegaram a reunir aí 400 atletas em cada ano de 23 países. Então, se a gente pensar, é uma mini Paralimpíada. Desde então, essa área do esporte aí, que é o esporte adaptado, né, para pessoas com deficiências, ele veio ganhando espaço, veio se profissionalizando, deixou de ser um esporte aí amador e de reabilitação, para atingir o alto nível. Vocês aí que acompanham o esporte sabem que o Brasil é um grande concorrente das Olimpíadas, né? Sempre se posiciona muito bem. No Pan-Americano ele luta entre primeiro, segundo, né, com os Estados Unidos. E está tendo um apoio muito bacana no Brasil, tá? Mesmo com todo esse incentivo que aconteceu ao longo dos anos aí, a primeira edição mesmo dos Jogos Paralímpicos ele só ocorreu em 1960, que foi aí logo após a Olimpíada de Roma na Itália, tá? E aí eu trago para vocês algumas modalidades, né, e suas curiosidades, suas regras, coisas básicas, né? Quem quiser se aprofundar muito em determinada modalidade, pesquisa um pouquinho mais. A primeira modalidade, né, vocês vão ver aí, é o basquete em cadeira de rodas. Eu particularmente já tive a oportunidade por 2 vezes de praticar essa modalidade. A primeira foi como uma brincadeira, né, para conhecer. Eu fui em um ambiente que tinha esse projeto e lá tinham essas cadeiras padronizadas de basquete cadeira de roda, a quadra, e nós fizemos um joguinho sem muitas regras, só para sentir a dificuldade de locomoção. A segunda, eu tive a oportunidade mesmo de participar aí do treinamento da seleção de Brasília, do basquete em cadeira de roda, né? Então eu acho que, se eu não me engano, haviam 2 atletas da seleção brasileira. E um nível altíssimo, né? A gente participou um pouquinho lá e fica parecendo um bobo, né? É bem difícil de você jogar, né? Aí aqui no nosso material fala um pouquinho da história, né? Vocês vão poder entender aí de onde é que surgiu. Sempre esses esportes adaptados vão seguir essa linha de colocar aí os reis soldados e tudo mais, tá? Por isso que eu não vou mais tocar tanto nesse assunto. As regras são adaptadas da Federação Internacional de Basquete de cadeira de rodas, né? Essas cadeiras elas são adaptadas e padronizadas. As rodas, elas, né? A cadeira normal ela é assim. A cadeira do basquete, cadeira de roda, ela é um pouquinho mais larga para ele não virar com facilidade. Mesmo assim, eles viram e caem bastante durante os jogos, tá? E a cada 2 toques na cadeira, então a cada 2 toques que ele se movimenta, o jogador ele deve quicar, passar ou arremessar a bola, né? E as dimensões da quadra e a altura da cesta são as mesmas do basquete olímpico, ou seja, o tamanho da quadra é o mesmo do basquete tradicional, a altura da cesta também, né? Então você imagina aí a dificuldade. Eu joguei com uma tabela bem mais baixa, bem mais próxima. E praticamente errei, tive a oportunidade de fazer 3 arremessos, passou longe. Então é bem difícil. E aí como é que funciona? Existem classificações para cada modalidade, categoria, né? No caso do basquete, o que acontece? Cada tipo de lesão tem uma pontuação.
E aí o treinador ele tem que observar, essa pontuação ela não pode passar de 14 pontos no caso. Então ele faz ali as suas substituições, mas o máximo de pontos dentro da quadra tem que ser 14. Como é que funciona? Você vai ter ali um jogador que a avaliação dele é 5, o outro é 4, o outro é 3, 2 e 1. Nessa soma de todos os atletas que estiverem ali no campo, em quadra, não pode passar de 14. Então é mais difícil ainda de você trabalhar ali com as substituições. O número máximo de pontuação, aí ele fala, né, repete aqui, que é de 14. Quanto maior a deficiência, menor a classe. Então, uma pessoa que tem bastante deficiência vai ser avaliada ali com nível 1. Né? Então, por exemplo, você pode ter 2 jogadores em quadra de nível 5, que tem uma locomoção muito boa, e ter 4 de nível 1. Né? Aí você completa aí os 14 pontos. Mas, mesmo assim, é arriscado. Né? Então, vale a pena, de repente, ver um vídeo. Eu acho muito interessante para vocês entenderem aí. Beleza? Segunda modalidade, a gente fala do atletismo. O atletismo ele é gigantesco. Tá? Mas, dentro das Paralimpíadas, nós não vamos ter todas aquelas provas que nós temos no atletismo tradicional. Porque, né, devido às limitações físicas, fica muito perigoso praticar algumas provas do atletismo. Aí na fotinha vocês vão ver, né, o atletismo aqui no caso é a corrida. Eu não sei a distância da prova dessa foto aqui, mas você pode ver, né? O atleta é o que está vendado e tem o guia, né? O guia é um outro atleta, ele tem que ter o mesmo preparo físico e o mesmo tempo de treinamento do outro. Né? Mas, professor, mas se o atleta ele já é cego, por que ele ainda usa essa viseira? Existem vários graus de deficiência visual. Né? Você pode ser 100% cego, você pode ter comprometimento de 80%, 50% da sua visão. Então, independente do nível, eles colocam essa viseira, que é para ninguém poder reclamar de que o atleta e tudo mais, né? O Brasil e a participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos dentro do atletismo é sensacional, ó. 40 ouros, 64 pratas e 41 bronzes. Muita medalha. As provas que nós temos aí no atletismo são as provas de corrida, de saltos, lançamentos e arremessos, tá? Tanto para feminino quanto para masculino. Os competidores eles são divididos em grupos de acordo com o grau de deficiência constatado. As provas que nós não vamos ter, né, devido ao grande risco aí de se praticar, é o salto com vara, o arremesso do martelo e além das corridas aí com obstáculos. Beleza? Então, como é que funciona, professor? O deficiente, muitas vezes, ele não vai praticar aquela modalidade e prova que ele quer. Né? Ele tem que se adaptar, porque às vezes ele é muito bom ali, mas aquela categoria de prova não entra na Olimpíada. Tá? Seguindo aqui do atletismo, nós vamos para o vôlei sentado. O vôlei sentado nós já realizamos em algumas atividades ao longo desses últimos anos que eu estou no Santa Rita, né? Acho que aí a galerinha do ensino médio, do 8º em diante, de repente a gente já conseguiu passar por essa vivência do vôlei sentado, tá? É isso mesmo, é uma atividade difícil. É basicamente o vôlei sentado, né? A regra, a rede ela é mais baixa, mas você fica sentado, você pode se locomover, mas você não pode tocar na bola sem estar completamente sentado. Né? O que eles entendem aí por sentado? É o bumbum no chão mesmo. Né? O bumbum no chão. Precisa estar encostando o bumbum no chão. Tá? Tem uma curiosidade aí, né? As mulheres elas só passaram a jogar o vôlei sentado nas Olimpíadas recentemente. Tá? Que foi aí em 2004. Né?
De 80, a partir de 1980 foi quando a modalidade entrou, só os homens. O Brasil ele só foi participar das Paralimpíadas aí no feminino em 2012. Né? E, segundo aqui a nossa pesquisa, ficou aí com a 5ª posição. Foi uma estreia muito boa. Né? Então você vê, provavelmente não se treinava tanto porque não era uma modalidade olímpica. Então depois que começou a funcionar, o Brasil já teve até uma participação boa. Né? Começaram a participar em 2004 e em 2012 foi a primeira participação do Brasil, já terminou em 5º. No voleibol, as principais deficiências aí são os amputados, paralisados cerebrais, porque eles vão ter a dificuldade aí motora, eles têm um membro, mas o movimento muito, muito limitado. Lesionados na coluna vertebral e pessoas com alguns outros tipos aí de deficiência locomotora. Tá? Para finalizar essas modalidades aí que eu trouxe para vocês, a gente fecha aí com a natação. Na foto tem o Daniel, nosso craque aí da natação. Ele mais o Clodoaldo, né? Clodoaldo Tubarão, foram aí os grandes medalhistas olímpicos brasileiros. O Clodoaldo, infelizmente, teve uma reclassificação de lesões. Ele acabou perdendo aí uma posição que ele tinha de classificação da sua lesão e entrou num grupo muito difícil de ganhar medalha. No caso, ele foi julgado como se ele tivesse, de repente, numa classificação muito fácil para a lesão dele. E desde quando ele mudou, ele já não teve um rendimento tão alto, não conseguiu ganhar a quantidade de medalhas que ele vinha ganhando. Aí apareceu o Daniel, que é um grande craque aí, medalhista. Eu acho que, se eu não me engano, ele é o maior medalhista brasileiro aí das Olimpíadas. A natação está dentro dos Jogos Olímpicos desde 1960, né, quando aconteceu a primeira edição. O Brasil já conquistou aí 102 medalhas. É a segunda modalidade mais premiada, então já tira a nossa dúvida. A natação, aí dentro dessas práticas esportivas, é a mais completa para as pessoas com deficiências, tá? Devido à facilidade de você se locomover, né? de movimentar dentro da água. As provas de natação são organizadas conforme o grau de deficiência, assim como todas as outras modalidades. As regras são adaptadas, e especialmente aí quando o atleta ele tem problema de equilíbrio, né, faz uma adaptação aí da plataforma. Tem atletas que já iniciam a prova dentro da piscina, tem atletas que saltam, né, mas tudo isso não gera uma discordância entre os atletas, porque já é definido, tem regras, já se treina assim, então é tudo muito tranquilo. Tá? Na sequência do material, vocês vão ver aí que nós temos 3 perguntas para reflexão, então você não precisa responder aí no papel. Você já teve a oportunidade de praticar alguma atividade envolvendo modalidade adaptada? Você pensa aí, poxa, será que eu já fiz? Será que o professor Henrique já proporcionou para mim? Né? Se não, eu peço desculpa se eu não tiver proporcionado. Você já viu alguma prática de esportes paralímpicos aonde? Você já viu na TV, você vivenciou, você assistiu ali ao vivo algum evento? Qual desses esportes você acha mais difícil para uma pessoa sem deficiência praticar? Então, desses 4 que nós citamos aí, natação, vôlei sentado, atletismo e basquete cadeira de rodas, né? Qual desses 4 aí que você acha que é mais difícil para uma pessoa sem deficiência praticar? Essas 3 perguntas você vai só meditar e refletir sobre elas aí. Tá? E aí depois vem 5 perguntas que eu quero aí que vocês registrem num papelzinho à parte, e vocês não vão enviar no meu e-mail. Tá? Esse material vocês vão guardar, quando nós retornarmos, vocês vão me apresentar, eu vou corrigir, vou avaliar e vou dar a pontuação de vocês. Então, atenção, essas 5 perguntas a parte que eu vou falar agora, vocês não vão enviar no meu e-mail, vocês vão fazer num papelzinho à parte e vão guardar, tá?
Quem é o maior medalhista paralímpico do Brasil? Em que posição o Brasil ficou na Paralimpíada do Rio 2016? O tricampeão mundial de paracanoagem, o brasileiro Fernando Fernandes, virou referência em seu esporte depois de sofrer um acidente de carro em 2009. No entanto, ele já era conhecido antes de se dedicar ao esporte. Ele ficou famoso como? Como que esse Fernando Fernandes ficou famoso? Quarta pergunta. Quais são os únicos competidores dos Jogos Paralímpicos que não possuem nenhuma deficiência? Então, qual é? Tem competidores aí dos Jogos Paralímpicos que não possuem nenhuma deficiência. Quem é? Quinta e última. Qual é a função do taper na natação paralímpica? Eu quero que vocês pesquisem aí, tá? Ele ajuda aí os atletas, ele tem uma função muito importante na prova de natação. Beleza? Para finalizar a nossa aula de hoje, o nosso material aqui traz uma vivência prática. Aí essa vivência prática, quem fizer a atividade e quiser gravar um vídeo e mandar para mim, aí eu acho sensacional. Aqui é o ponto-chave. Todo dia o pessoal me pergunta, professor, toda aula é obrigado mandar o vídeo? Galera, não é obrigatório mandar o vídeo da atividade prática, tá? Nem quando a nossa aula ela é prática, nem quando ela é teórica e ela tem essa parte prática. Porém, o aluno que sempre faz tudo com carinho, com dedicação, apresenta todo o material, ele sempre vai ser lembrado. Nós vamos aí depois retornar à escola, você pode ter algum probleminha, ter que ficar afastado, ter uma dificuldade com nota, você pode ter dificuldade aí com outras disciplinas. E no que couber a mim e eu puder ajudar aqueles alunos que sempre fazem tudo direitinho, eu vou fazer o meu maior esforço, tá? Então eu conto aí com a participação de vocês. Fiquem à vontade, mas eu fico muito feliz quando recebo os vídeos. E a última etapa do nosso material, ele traz essa vivência aí, que é o goalball. O goalball, eu não quis trabalhar ele ali descrevendo a modalidade, porque eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisa. O goalball ela é a única modalidade exclusiva dos Jogos Paralímpicos. Ela foi pensada para os atletas com deficiência, então ela é um esporte exclusivo deles. É um outro esporte que eu tive o prazer de vivenciar com os atletas da seleção brasileira, tá? E foi sensacional, No início você fica sem saber o que fazer, porque é um esporte aí que possibilita, a prática aí das pessoas com deficiência visual, e é bem complicado você ali saber lidar naquele momento, mas foi uma vivência extraordinária. Como é que funciona o goalball? Ele tem uma trave, como se fosse de futebol, Só que ela é mais baixa, ela tem acho que aí um metro e pouquinho de altura, só que ela é maior. Ela é bem grande, bem extensa. E aí como é que faz? Você fica ali com 3 jogadores, como se fossem 3 goleiros, e o objetivo do jogo é você lançar uma bola e tentar fazer o gol. E os outros 3 ali da outra equipe, eles vão deitando e vão tentando fazer essa defesa. A bola ela é mais ou menos do tamanho de uma bola de basquete, e ela tem um guiso. O guiso é um material, como se fosse um chocalho dentro da bola, onde faz um barulho bem alto. Quando ela vem rolando, faz esse barulho. E aí eles, pelo som, eles se localizam ali e tentam fazer a defesa. E aí tem a proposta de um vídeo para vocês assistirem. É um videozinho muito legal, bem rápido, que fala da modalidade, tá? O Brasil é muito favorito, cotado sempre a chegar nas finais aí das Olimpíadas. Se eu não me engano, foi uma prata e um bronze. Ainda não conseguiu o ouro nas Paralimpíadas, tá? Mas a nossa seleção é muito boa. E aí ele traz essa proposta prática para você, que é você tentar vivenciar o goalball em casa. Então o que você vai fazer? Você vai definir um local na sua casa aí para ser a trave, tá? Pode ser aí 2 cadeiras, pode ser na varanda aí da sua casa, na grama, não tem problema. Você vai botar 2 objetos ali para você marcar mais ou menos a distância do gol. Você pode marcar aí, como você vai estar só, você pode marcar aí uns 2 metros de distância entre os objetos. Você passa um barbante
como se fosse a trave, porque você passa a mão nesse barbante e você vai se localizar, né? Se você está perto do gol, se você está ali na frente do gol. Você vai pegar uma bola qualquer, pode ser bola de futebol, de basquete, de vôlei, pode ser bola de meia, você pode fazer uma bola de meia maiorzinha assim, ó, com 2 ou 3 pares de meia. Você vai colocar dentro de uma sacola ou 2 sacolas, você vai amarrar essa sacola, mas você não precisa deixar a sacola bem preenchida na bola, você pode deixar essa sacola um pouco mais folgada. Porque quando a bola rolar no chão com a sacola, ela vai fazer o barulho. Se você ajeitar muito a bola e ela não ficar com aquela sobra de sacola, o barulho vai ser menor, tá? E aí o que você vai pedir? Você vai pedir para alguma pessoa aí fazer o lançamento dessa bola. Não é um lançamento muito rápido, tá? Um lançamento normal para você ir treinando. E você ali, com a viseira, né, sem enxergar, você vai tentando fazer a defesa dessa bola. É bem difícil, né? Como eu falei antes, eu joguei aí com a seleção brasileira, tive a vivência, foi muito bacana, né? Apesar aí dos arranhões, machuquei cotovelo, machuquei joelho, porque você não enxerga e você quer se jogar na bola, né? Trombei com o atleta da seleção, porque ele veio defender e eu também fui defender. Mas é assim a modalidade, tá? São grandes atletas. E qual é o nosso grande objetivo com esse material? Passar um pouquinho desse conhecimento para vocês em relação aos Jogos Paralímpicos, as modalidades paralímpicas, e também a gente valorizar esses nossos atletas, né, que se esforçam bastante para representar o nosso país. E, infelizmente, a mídia não valoriza muito, né? A gente não ouve falar muito, né? Tem campeonatos aí igualmente tem nas demais modalidades e a gente nem fica sabendo. A gente, para descobrir alguma informação, a gente tem que fazer uma pesquisa bem mais criteriosa. Esse é o nosso objetivo da nossa aula de hoje. Um grande abraço aí do professor Henrique, tá? Uma ótima semana. Quem vai ver no finalzinho da semana esse vídeo, um ótimo final de semana. Estou morrendo com saudade e doido para a gente voltar logo às nossas atividades na escola. Tchau, tchau. Um beijo.